Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre esteja conosco. Nós vamos fazer uma reflexão hoje sobre a segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, cujo título é Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Então, nós vemos aí, nesse capítulo, muita coisa explicando sobre a reencarnação. Amados irmãos, como nós sabemos, todos nós, antes de fazermos um pronunciamento, qualquer que seja, na doutrina espírita, precisamos fazer uma prece para alcançar a condição de serenidade e paz no nosso ambiente. Vamos elevar o nosso pensamento e, acompanhado por todos os espíritos trabalhadores que aqui se encontram, para justamente fazermos a nossa prece. Queridos irmãos que nos assistem, nós queremos agradecer a misericordiosa assistência dos vossos corações amorosos e complacentes. E que Jesus, nosso Mestre, o sublime mensageiro da Palavra de Deus na Terra, nos abençoe neste momento para fazermos, através da inspiração, a nossa prece de agradecimento. Mestre querido, permite, se for possível, elevarmos até o patamar divino da Tua presença divina a nossa prece. Nós queremos agradecer por este momento abençoado. Senhor Jesus, que possam as Tuas palavras divinas ressoarem na mente e nos corações que ouvirem estas considerações. Desculpe, meus irmãos, estou precisando tomar água. E assim sendo, Senhor, permite que possamos apelar para o Teu coração misericordioso e complacente, para abençoar com Teu divino olhar este ambiente humilde e despretensioso, para que a Tua palavra, através das recordações maravilhosas pelas Tuas passagens na Terra, possa estar vivo nas nossas mentes e nos nossos corações. Obrigado, queridos irmãos, estão nos apoiando, inclusive os grupos de irmãos amados que, através de mentores espirituais, entram em sintonia conosco para o abençoado ensinamento desta tarde. Apagou aquilo tudo? Não. Tá. Pode continuar. A palestra? Pode continuar, Sim. já tá gravando. Então, queridos irmãos, nós temos para hoje as perguntas do Livro dos Espíritos, no 7º capítulo, segunda parte, 371 e 373. Vamos ver, amados irmãos, qual é o ensinamento para nós no dia de hoje.
Como todos nós sabemos que nós devemos gravar por meia hora para não saturar demais com palavras, mas uns breves ensinamentos. A pergunta 371, nós estamos aqui com o Livro dos Espíritos, que é muito mais cômodo para nós, porque as coisas que estão escritas aqui, as frases, são muito bem elaboradas. Vamos lá. Influência do organismo é justamente a parte não é influência do organismo, é idiotismo e loucura. Olha, gente, isso aqui é um tema muito especial, porque mostra realmente, com prova irrecusável, a grandeza e a bondade da justiça do nosso Pai, nosso amado Pai Criador. Vamos ver, vamos ler aqui um pouquinho. Então, ela, na pergunta 371, fala o seguinte: idiotismo e loucura. Tem algum fundamento pretender-se que a alma dos cretinos, dos idiotas, é de natureza inferior? Vamos ver a resposta que os Espíritos deram para nós. Eles falaram dessa maneira: nenhum fundamento eles trazem almas humanas, não raro muito inteligentes, do que supondes mais que sofram da influência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Vamos fazer uma pequena análise para ver o que significa isso. Queridos irmãos, através dos ensinamentos da luminosa doutrina espírita, nós temos a informação precisa dos nossos irmãos espirituais, que, como diz aqui a resposta, nós não podemos supor isso porque não tem fundamento. Muitas vezes, o idiota, o espírito que não tem, o imbecil, essas coisas assim. Por que isso acontece, gente? Vamos ver. Todas as vezes que nós danificamos um instrumento, seja ele qual for, por mais que nós tenhamos um músico muito competente e seja até uma virtuosa naquele instrumento, mas o que acontece? Se o instrumento não está variado, esse músico não vai corresponder justamente aos acordes, à harmonia e à beleza que os sons daquele instrumento oferecem. Assim mesmo somos nós. Só que o nosso instrumento, queridos irmãos, é diferente. O nosso instrumento é justamente o nosso corpo físico. Porque o corpo físico é passível de avaria com o pensamento irrefletido e o pensamento distorcido do ser humano.
Quando nós praticamos uma maldade, seja ela qual for essa maldade, então o que acontece? Nós começamos a lesar os princípios divinos que guardam as nossas células, tanto espirituais como físicas. Porque a mente do espírito é muito poderosa. É de uma condição tão grande essa ação que, quando nós pensamos a força magnética, se for positiva, ela acenderá em nossa vestimenta espiritual, que nós chamamos perispírito, acende sobre ela essa vestimenta, então ela se enche de luz. Eis porque no festim citado pelo nosso mestre através de uma parábola, o Senhor entrou na sala do festim e percebeu que tinha um homem completamente destoando daquele ambiente de luz. E então o Senhor observou: meu amigo, por que autorizou a vossa entrada aqui? Aí o homem, como falou o nosso Divino Mestre, o homem abaixou a cabeça e se calou. Então, o Senhor chamou os seus auxiliares e pegou e mandou que o amarrassem, né? E jogassem nas trevas exteriores, porque lá haverá prantos e ranger de dentes. Nós sabemos, isso é um exemplo muito forte. Então, Deus, nosso Pai, não faz nada disso conosco. Muitas vezes é a nossa condição vibratória que atrai, que nos leva para esses ambientes, onde existe a dor, o sofrimento e o famoso ranger de dentes. Nós sabemos, por exemplo, que os nossos irmãos suicidas, que de maneira equivocada pensam que o suicídio vai aliviá-los do sofrimento que estão passando. É por engano. Nós sabemos que é muito enganoso esse pensamento. Por quê, meus irmãos? Porque quando nós nos suicidamos, nós contrariamos, nós conspurcamos a lei divina que diz que a nossa liberdade também está na nossa obediência, está na nossa paciência e humildade para suportar as vicissitudes da caminhada. Então, o que acontece? Como o suicida se encontra numa condição muito diversa do equilíbrio, ele arremessa sobre o próprio perispírito todas aquelas vibrações. Por exemplo, um tiro no ouvido é prejudicial demais. Vai avariar a mente dele de tal maneira, porque além da avaria que ele já tem, cometendo a falta, através mesmo do pensamento, ele vai executar essa ação
e vai prejudicar imensamente o funcionamento divino das condições cerebrais. Então, dada essa condição, ele desencarna, possivelmente. Conclusão. Ele vai ser atraído para um local cuja condição corresponde justamente à rebeldia dele diante das leis do Criador, nosso amado Pai. Então, com isso, para que ele possa novamente recuperar a sua condição normal, ele tem que desgastar essas energias telúricas no local justamente onde terá que sofrer muito. E isso acontece. Agora, voltando ao nosso assunto do idiota. Cretinos e idiotas. Então, vamos pensar o seguinte: como nós, muitas vezes, abusamos da nossa inteligência, da nossa oportunidade de conseguir com facilidade aquilo, embora seja uma condição condenável, mas a gente quer aquilo porque é aquilo que vai nos fazer feliz, por engano. O que é que acontece? Nós bloqueamos as faculdades espirituais e perispirituais. Que vai acontecer o seguinte: quando a gente encarna num outro corpo, então acontece que nós transferimos toda essa miséria moral para o nosso corpo físico próximo. Então vamos mais adiante agora. Vamos ver para a pergunta, se foi nossa pergunta 371 que nós fizemos esse pequeno comentário. Vamos para 372, que diz: que objetivo visa a providência criando estes desgraçados com os cretinos e os idiotas? Gente, não é a providência divina que cria esses nossos irmãos sofredores. Não cria para sofrer. Ele cria para a felicidade. Mas o que acontece? Na nossa ingenuidade, a nossa cegueira pelo dinheiro, pelo poder e outras coisas mais, a gente se desvia da verdadeira reta e cai no abismo das nossas horríveis consequências. Muito bem, então, o que acontece? Somos nós mesmos que elegemos essa condição terrível. Então, sendo assim, nós precisamos sofrer as consequências dos nossos atos mal pensados para aprendermos a lição, aprendermos a ser obedientes, aprendermos a ser humildes, aprendermos a obedecer e a amar a divina lei de Deus, nosso Pai. Que bom quando nós nascemos num corpo sadio, cujo corpo tem energia para o trabalho, energia para pensar, energia para se comunicar com os nossos familiares, enfim, por aí afora vai. Isso é muito gratificante. É uma das coisas que nós precisamos aprender. Por isso que a nossa doutrina luminosa,
que foi trazida por Kardec, nosso amado mestre. Então ele mostra, através do Livro dos Espíritos, que é a mensagem divina dos emissários do Cristo, ele trouxe para nós essas informações muito preciosas. Então, meus amados irmãos, nós vemos que tudo isso é necessário. Porque quando nós justamente vamos fazer uma comparação, numa prisão, por causa dos delitos que aqui na terra nós cometemos e a justiça nos alcança e nos manda para uma prisão, o que acontece? Às vezes, muitas vezes na prisão a gente começa a refletir sobre aquela condição. Muitos conseguem se modificar, mas nós sabemos também que existem espíritos ainda muito imperfeitos, nossos queridos irmãos, que não compreendem, que desprezam essa oportunidade e às vezes voltam de lá piores do que entraram. Muito bem. Vamos agora para a pergunta 373. Vou botar aqui o óculos, que esse é o segundo dos olhos. Aqui, a pergunta 373, o nosso amado mestre Kardec, que também está inspirado pelo mensageiro divino de luz do nosso amado mestre Jesus. Então, ele fala o seguinte, pergunta o seguinte: qual será o mérito da existência desses seres que, como os cretinos e os idiotas, não podem fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Ele pergunta, né? Vamos ver o que é mais apropriado. É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Olha só, meus irmãos, além de nós recebermos as consequências amargas e difíceis desse procedimento, nós ainda temos, digamos assim, nos acompanhando a dificuldade. E o temporário, a temporária época, data, ou quantidade de tempo, o temporário tempo, né, de nós progredirmos, porque ficamos justamente encalhados nessa condição. Desculpa a expressão, mas é mais ou menos isso. O nosso barco não vai para frente e nem para trás, e ficou encalhado. É isso aí. Então, vamos mais à frente ler uma observação. Então, a resposta diz o seguinte: o gênio se torna, por vezes, uma figura, um flagelo, quando dele abusa o homem. Olha, nós podemos fazer, por exemplo, digamos que nós fomos doutores em uma ciência qualquer, né? Porque existe a ciência todinha, e nós conseguimos galgar essa posição, devido justamente à nossa experiência, à nossa competência. Mas o que acontece? Se nós abusamos dessa dádiva divina, abusando, fazendo aquilo que nós não devemos fazer, nós vamos ter que responder por isso. Por quê? É castigo?
do Supremo Senhor do Universo, nosso Pai? Não. É preciso, para corrigir o mal, que nós tenhamos fazer o caminho inverso para colher, meus irmãos, todos os espinhos e pedruços e impedimentos que nós espalhamos na nossa ida. É preciso colhermos, e cada um é justamente uma passagem amarga da nossa vida, difícil de suportar. E nós, porque estamos justamente com a condição, digamos assim, de avaria no cérebro, o que é que nós fazemos? Então, nós passamos ali, naquela condição bastante difícil, e vamos apresentar uma condição de idiotismo e, às vezes, de loucura. É assim que acontecem as coisas. Vamos gravar no nosso pensamento e nos nossos corações profundamente essa mensagem do Cristo, quando pediu para nós não julgarmos uma passagem, muitas passagens dos seus ensinamentos na terra. Inclusive, ele disse que eu não vim para curar os sãos, mas sim para os doentes. Nós vemos no campo da medicina, no campo da fisioterapia, no campo das servidoras, das pessoas idosas, e nós vemos no campo da enfermagem, em todas as coisas nós vemos esse resultado. Nós devemos fazer tudo com amor no coração. Devemos procurar meditar sempre e fazer o bem a todos os nossos irmãos. Com a graça de Deus, por aqui nós estamos terminando a nossa reflexão. Eu agradeço a todos que ouvirem estes humildes pronunciamentos, esses pronunciamentos que a doutrina espírita nos alerta, nos mostra e nos ajuda. E vamos fazer, queridos irmãos, a prece do nosso encerramento. Senhor Jesus, Mestre querido, permite, Senhor, que possamos aqui reunidos e sintonizados com os grupos que se encontram sintonizados conosco, que possamos todos nós elevarmos, se for possível, a Tua presença divina, a nossa súplica, para fazermos o agradecimento por este momento tão maravilhoso, que traz a blandícia misericordiosa das vibrações divinas do Teu sacrossanto amor, do amor do nosso Pai, o Supremo Senhor do Universo, que vela por cada um de nós, porque Ele se encontra dentro do coração, a consciência de cada ser humano e cada ser que se encontra na natureza da sua divina criação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai de infinito amor, que neste momento te peçamos perdão por tentarmos nos aproximar da Tua divina presença, Senhor. Que nós possamos agradecer a Jesus, nosso amado Mestre, e todos esses trabalhadores que aqui se encontram e que também fazem um coro
sublime com as verdades do Senhor. Graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Tá certo?